feche seus olhos aí onde você está. Você vai fazer a oração do filho metido. Vocês já aprenderam? Para quem não sabe, está vindo a primeira vez, como que é a oração do filho metido? Você vai falar para Deus: Senhor, que todo mundo que está aqui tenha vindo nesse lugar só para ver o Senhor falar comigo. E que tudo isso aqui esteja acontecendo só porque Deus queria falar com você nessa noite, amém? Então feche seus olhos, ora aí por isso agora. Pede para Deus falar contigo nessa palavra. Papai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez cultuando ao Senhor e recebendo do Senhor instrução, sabedoria do alto, revelação da palavra, paixão pelas vidas, pela vida da igreja, direção, ó Deus, de tudo que o Senhor quer fazer em nós, sobre nós e através de nós. E o encargo do nosso coração é que realmente todos aqueles que nós conhecemos, que nós amamos, que temos contato, todos eles conhecerão o Senhor também. Nenhum vai ficar para trás. Todos terão um encontro com o Senhor, terão as vidas deles transformadas, assim como a nossa foi. Serão salvos, alcançados, restaurados, curados, libertos, transformados, abençoados, pelo poder do seu amor, do sangue de Jesus que foi derramado, da graça e do favor do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, abre lá em Mateus capítulo 7, versículo 7. Mateus capítulo 7, versículo 7. Quem que está com o meu celular? Está aí, né? Deixa ele quieto aí. Não. É porque eu lembrei dele, a tentação louca aqui de ver. Mas fica com ele aí. Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8. Olha o que a Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Aleluia. Queridos, o Senhor tem colocado tudo o que é dele à nossa disposição. Vocês ouviram isso? Tudo o que é de Deus, Ele colocou à nossa disposição. Como que faz para pegar, pastor? É só pedir. É só buscar. É só bater. E a promessa é: pedir e dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á. Pois alguns que pedem, receberão. De vez em quando, um ou outro que buscar, vai encontrar. E Deus vai fazer um sorteio, para escolher um que estiver batendo na porta e abrir para ele. É isso que o texto está falando, irmãos? Não. Todo o que pede, recebe. Todos os que buscam, acham. E todos os que batem, vai abrir. Então presta atenção, porque você veio aqui nessa noite para a sua vida ser totalmente transformada pela revelação de pedir, buscar e bater. Pode parecer simples, talvez você já leu esse texto na Bíblia milhares de vezes, talvez já pregaram sobre isso para você um monte de vezes, e talvez até mesmo você já pregou para os outros sobre isso. Mas você sabe, a Bíblia diz algo a respeito de Deus que não diz a nosso respeito. Fala que o Senhor não esquece de nada do que Ele prometeu. Ele não é um homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa, e nele mesmo não há variação alguma de mudança. E que Ele não esquece. Não esquece. Mas a Bíblia não fala que nós não esquecemos. De nós não fala. Sabe por quê? Porque é um fato. Nós esquecemos. Ontem eu estava lá em Rio Verde, na videira de Rio Verde, tivemos o seminário dos empreendedores radicais lá. Foi uma grande bênção, foi a maior experiência que eu tive, assim, a vez mais poderosa que eu viajei para pregar fora na minha vida. Foi a vez que eu senti que Deus mais me usou, e também eu nunca fui tão honrado e bem recebido num lugar como eu fui lá ontem. Fiquei constrangido, foi muita honra, muito amor dos irmãos, um cuidado comigo que eu fiquei assim, falei, gente, será que ele está confundindo? Não. Será que ele está sabendo que eu sou só eu mesmo? Porque foi um nível de honra, eu fiquei encabulado. Mas ontem eu falei disso e tem a ver com a palavra de hoje. Nós somos bons para esquecer.
Só que presta atenção, olha aqui para mim, irmãos. Evita agora toda movimentação, evita distração, evita conversa, evita olhar revista, celular, porque pode ser que uma frase que eu falar aqui tem poder para mudar a sua história, mas você perdeu ela. Você estava prestando atenção em outra coisa. Então olha aqui para mim. Eu não estou falando aqui de você sofrer de Alzheimer, de você não ter memória. Não é isso, que você apagou toda a sua memória, você não lembra de nada. Não é isso. É de você esquecer de coisas triviais. Depois você lembra, aí depois você esquece de novo. Isso já aconteceu com todos nós. Quando você tem Alzheimer, cai numa de um vídeo que eu vi já umas 8.500 vezes esse vídeo. Toda vez que eu vejo, eu dá dor de barriga de dar risada. Todas. Eu acho engraçado demais. Capaz que você já viu também. É um senhorzinho que ele chega na farmácia, aí ele fala, eu quero um remédio para Alzheimer. Aí o cara fala, qual remédio? Porque tem vários. Aí o senhorzinho pergunta, que remédio? Aí o cara, para Alzheimer. Aí ele, quem tem Alzheimer? O senhor. Eu? Aí começa a discussão louca. O senhor chegou aqui pedindo remédio para Alzheimer. Ah, verdade. E você tem? Tenho. Aí o senhorzinho, o quê? O remédio. Remédio do quê? Para Alzheimer. O que aconteceu? Eu não estou falando de você apagar totalmente a memória de tudo. Você esquecer que você é crente, esquecer da Bíblia, esquecer de Deus, não é isso. Não tem crente que passa por isso. Você tem problemas de memória ocasionais, que eu estava falando carinhosamente, como os da minha esposa. Qual que é o problema que ocasionalmente ela tem? Vocês estão vendo ela ali, ela está de óculos. E já teve vezes dela chegar e perguntar, vocês viram meu óculos aí? Só que onde que estava o óculos? No rosto dela, Jesus poderoso. Quando essas coisas acontecem, eu falo, não, acabou, me lasquei. Minha mulher ficou doida. Mas é só um lapso, aí percebe. Eu faço isso com o celular na mão. Eu estou com o celular procurando o celular. Aconteceu hoje de manhã no culto. Eu ponho o celular no bolso, eu peguei e estava na mão. Aí eu passei para outra mão. Coloquei na perna, o celular com a mão com o celular, e fui com a outra procurar o celular. Aí eu estava na outra. Então, essas bobeiras que a gente faz, presta atenção. Olha aqui. É a mesma coisa que você faz quando você esquece de fazer algo que está ao seu alcance, já está com você. A oração. É só orar. Mas você esquece. Aí você fica ansioso, você fica preocupado, você fica abatido, você fica triste, você fica tomado assim, não está nem conseguindo respirar. Fica passando vontade de um monte de coisa. Tem um monte de problema. E você está vivendo dias e dias, às vezes, esquecendo de algo. O que você está esquecendo? De orar. E pode parecer básico, irmãos, mas toda vez que alguém chega comigo para aconselhar, a primeira coisa que eu pergunto é, você já orou por isso? E qual que é a surpresa que você acha que eu tenho? É que a pessoa está na minha frente, pedindo um aconselhamento de algo, que já está o problema na mão dela há vários dias, e na hora que eu pergunto, sabe o que ela fala? Ainda não. Talvez porque ela estava imaginando que a oração dela não tinha valor, e que se o pastor orasse, aí sim seria ouvida a oração. Mas isso é clericalismo. É você acreditar que tem pessoas que estão mais perto de Deus do que você, e isso não é verdade. Porque todos nós temos o mesmo acesso a Deus que Jesus tinha. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, tinha tempo que eu não falava dele para vocês. Só porque eu tirei férias, porque todo dia eu falo dele para alguém. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Então presta atenção, olha aqui para mim, irmãos. O mesmo acesso que Jesus tem a Deus, você tem também. Mas é acesso para fazer o que diante de Deus? Orar. Pedir, buscar e bater. Porque vai abrir, você vai achar, você vai ter a resposta. Mas qual que é o problema de muitos irmãos? É que eles esquecem. E quando lembra,
coloca dificuldade que nem a Bíblia coloca. Você acha que Deus vai me ouvir tendo feito o que eu fiz? Fazendo o que eu fiz? Você acha que se eu orar aqui, Deus vai ouvir minha oração? Depois de ter dado uma rata dessa, passar vídeo com palavrão no culto? Acabou, só mês que vem. Vou ter que dobrar o dízimo e ir de joelho até não sei aonde, arrepender por mim, pelos meus antepassados, aí talvez Deus vai me dar um prato de comida, porque até lá eu estou lascado, porque eu me queimei com Deus. Irmãos, eu estou falando, eu estou esticando a coisa, sou discípulo do pastor Luiz, aprendi isso com ele. Você estica a coisa para ficar ridículo, de tão escandalosa, para você ver o tanto que não combina. Então eu estou esticando a coisa. É claro que você não faz desse jeito, de você achar que por causa de uma bobagem, você vai ficar um mês passando fome agora. Mas presta atenção, tem coisas que você está precisando, que você já podia ter pedido para Deus, mas você não pediu ainda, porque de uma maneira enlouquecida, você não está acreditando que realmente é só pedir. Uma vez o irmão que me ganhou para Jesus, ele estava me dando um testemunho, e é aquela coisa, igual piada quando é engraçado demais para a pessoa, que vai contar e ele não dá conta de falar a piada, porque ele estampa a rir, não tem? Você já viu gente que conta piada assim? Mano, aí ele não conta. Aí não tem graça nenhuma para você, você está vendo ele, não. E ele está lá, morrendo de rir. E do mesmo jeito, tem gente que tem experiências, ele quer te contar, mas ele não dá conta, porque ele chora. Aí ele veio me contar. E eu fiquei meia hora esperando ele parar de chorar para ele contar. E ele chorava. Aí na hora que ele ia falar, porque... Falei, Jesus amado. Aí eu quase falei, vamos embora, você manda pelo WhatsApp. Mas aí ele conseguiu parar de chorar e ele falou algo para mim, um testemunho. Ele falou, eu estava no encontro e na hora do almoço fui pegar um refrigerante lá, porque não está incluso na inscrição, né? Aí tem que pagar o refrigerante à parte. Aí ele falou, aí eu percebi que eu tinha vindo para o encontro e deixado a carteira em casa. Não trouxe a carteira. E na época não tinha Pix, não tinha nada disso. Mal tinha smartphone na época. Acho que era o primeiro ou o segundo iPhone na época que tinha. E ele não tinha um deles. Eu lembro como hoje, ele tinha um BlackBerry. Lembra daquele tijolão cheio de teclado? Mas volta para cá. E aí ele falou que ele sentou para comer, triste. Porque ia passar o encontro inteiro com vontade de tomar refrigerante. E não estava com a carteira lá. E aí ele falou que ele só falou para Deus, Senhor, como eu queria uma Coca-Cola. Só isso. E aí ele veio me contar que na mesma hora um irmão foi comprar refrigerante e comprou 2. Um para quem estava comprando e um para dar para ele. E chegou lá e falou, ó, Deus mandou te dar uma Coca-Cola. E ele começou a chorar na hora e veio me contar chorando horrores. E você pode ouvir isso, você pode falar, ah, pelo amor de Deus, vai ser viciado em Coca-Cola assim lá longe. Está até chorando por causa de uma Coca-Cola, dá uma vergonha, tanta coisa séria, gente passando fome na África. Mas não, a questão não é a Coca-Cola, você entende que a questão não é a Coca-Cola? A questão é a certeza de que as suas orações são ouvidas e respondidas por Deus. Só que quando ele veio me contar isso, ele complementou o testemunho, de que depois que ele vivenciou isso com uma Coca-Cola, a fé dele cresceu para pedir outras coisas. E tudo que ele pedia para Deus, Deus dava para ele. E aí, no meio das lágrimas, o que aconteceu? Eu recebi fé para orar também por tudo que eu precisava. Eu era recém-convertido, ele tinha acabado de me ganhar, estava me consolidando, mas esse testemunho marcou minha vida. Porque sabe o que eu entendi? Que muito vale, por sua eficácia, a súplica de um justo. Que se eu orar, se eu pedir, se eu buscar, se eu bater, o Senhor vai responder. E eu aprendi isso, irmãos. E por isso eu valorizo a oração. Eu falo, a coisa mais poderosa que nós podemos fazer, a mais poderosa, é orar. Mas às vezes os irmãos chegam para mim para conversar comigo, querendo minha ajuda, querendo dinheiro, querendo dica de negócios, querendo consultoria, querendo que eu use meu network para abrir uma porta para ele, querendo um monte de coisa minha. Tem um monte de gente que quer um monte de coisa minha.
E sempre eu começo pelo quê? Pelo que de mais poderoso eu posso fazer. Porque eu ligar para alguém que eu conheço, usar meu network para abrir uma porta e a pessoa ser abençoada, é bom? É bom. Eu pegar o que eu tenho de dinheiro e comprar uma cesta básica para ele que está passando fome, é bom? É bom. Mas sabe algo mais poderoso que eu posso fazer? Orar por ele, para que o Senhor faça tudo que tem para fazer na vida dele. E ao invés de ele estar pedindo para mim dinheiro para comprar uma cesta básica, ele é que vai dar cesta básica para outros. Ao invés de ele estar pedindo para eu usar meu network, ele é que vai ter conexões e vai ser usado por Deus para abrir portas para muita gente. Só que daí na hora que eu falo, vamos orar, dá para ver o rosto dos irmãos vira um bulldog velho assim, ó. Sabe, um bulldog? Você já viu um bulldog? O rosto dele parece derreteu assim, né? Pele demais, a pele cai assim, ó. Cai o semblante. Porque ele queria meu dinheiro. Ele queria minha indicação. Ele queria minha consultoria, minha dica. Aí eu falo, vamos orar? Vamos, né? Ele desanima. Sabe por quê? Porque ele não acredita no poder da oração. Ele não entendeu que eu estou fazendo de cara o mais poderoso. Eu já estou apelando logo do início. Vamos logo envolver Deus na parada aqui. Porque minha ajuda é limitada. Eu posso resolver uma vírgula. Deus pode me usar, claro, mas isso é muito pouco comparado ao que Deus pode fazer. Então vamos logo envolver Ele. Para que nós vamos ficar nós dois aqui juntos, fazendo um monte de coisa, sem ter pedido primeiro para Ele? Só que impressionante, irmãos. Às vezes eu tenho outros que eu pioro um pouquinho a situação. Porque quando eu falo, eu vou orar por você, o semblante cai, mas pelo menos ele quieta lá enquanto eu estou orando, lá e de vez em quando ele dá uma olhada. Mas tem coisa pior que eu faço. Eu sou mais terrorista. Sabe o que eu faço? Irmão, você vai orar e eu vou concordar com a sua oração falando amém. Nessa hora, alguns apelam. Mas se fosse para eu orar, eu tinha orado na minha casa, ué. Tinha vindo falar com o senhor não, ué. Estou te entendendo não, pastor. Ué, o senhor está brincando, né? Estou não, irmão. Vamos, bora. Garra aí. Porque uma coisa é eu pedir. Eu vou pedir, se acontecer na sua vida e sua vida mudar, bênção. Mais um testemunho, glória a Deus, eu vou ficar feliz demais. Mas para você vai mudar tudo. Para mim muda pouco, para você muda tudo. Então, seu encargo por orar é muito maior. E se você agarrar para orar aqui e não parar, destampar, orar aqui, ficou uma hora, e eu já me comprometi com você, eu vou concordar, eu vou ficar uma hora aqui concordando. Mas se for eu, pode ser que é 1 minutinho só. Então, garra você orando aí, eu vou concordar com você em oração. Aí a oração deles tem 1 minuto. Por quê? Porque não entenderam o poder da oração. Eu estou aqui hoje para te falar, irmãos, sua vida vai mudar a partir do momento que você entender que é só orar. Só isso, querido. Só isso. Aí você recebeu uma notícia, você está precisando de recursos, ou de um emprego, ou de isso, ou daquilo. Qual que é o primeiro impulso que você tem? Isso mostra a fé que você está tendo. Se o primeiro impulso diante de uma situação é você sair ligando para um monte de gente pedindo ajuda, antes de ter feito algo mais poderoso, só mostra que você ainda não entendeu o tanto que aquilo que você deveria ter feito é mais poderoso. E o que é? Orar. Então, em vez de sair ligando para todo mundo, em vez de sair indo no banco, tentando arrancar tudo que você pode arrancar de crédito, em vez de sair vendendo suas coisas, experimenta fazendo teste, ora, pede. Já contei esse testemunho, vou contar de novo. Tem alguém aqui que nunca veio no culto, está vindo a primeira vez? Levanta a mão, várias pessoas, glória a Deus. Então vou contar de novo, vai ser para você. Os outros tá aqui que já ouviram, fica quietinho, vai ouvir de novo, aleluia. Aconteceu algo uma vez, minha mãe separou do meu pai, porque não tinha condições mais eles ficarem juntos, todo um problema, meu pai tinha virado um monstro, literalmente, né? Viciado em jogo, bebendo, traindo, confusão, agressão, tudo, separou. Eu lembro do alívio que eu senti de ver meu pai ir embora. Só que aí depois disso nós começamos a passar muita dificuldade financeira, muita dificuldade.
E no meio disso, literalmente, chegou situações de passar fome, de não ter o que comer. E a situação mais punk que a gente passou, eu lembro um dia que minha mãe pegou um pães que estava duro, irmãos, que literalmente se tacasse na cabeça de alguém, dava traumatismo craniano. Tijolo. Ela pegou aquele pão que só apertar ele virava farinha, sabe? Esfarelava. Ela pegou ele, que era a única coisa que tinha. Não tinha margarina, não tinha manteiga, não tinha nada. Ela jogou óleo de cozinha na frigideira para esquentar e passou o pão, para tentar dar uma amolecida. E é tudo que tinha para comer. Eu lembro disso como hoje eu tinha 9 anos de idade. E meu irmão tinha 4, 5. E aí eu sei que um dia, 2 dias, 3 dias, e eu com fome. No 4º dia, minha mãe arrumou uma mesa para o almoço. Forro de mesa, prato, talher, copo, o descanso das panelas, tudo lá. E eu lembro que na hora que eu vi, me deu uma alegria, eu fiquei tão eufórico, porque eu falei, uau, vai ter almoço hoje. E eu corri no fogão, não tinha nada no fogão. Eu falei, uai, não estou entendendo. Olhei na geladeira, água. E uma metade de uma cabeça de cebola. Olhei no armário, nada. Nem uma bolacha de água e sal, nada. Aí eu virei para minha mãe e falei, mãe, o que é que aconteceu que eu não estou sabendo? Porque a senhora arrumou uma mesa, mas não tem nada para comer. Aí ela falou, agora ainda não tem, mas vai ter, porque eu já orei. Irmãos, eu falo na presença de Deus, eu lembro o desespero que eu senti. Porque agora, o que você acha que passou na cabeça de um menino de 9 anos? Além de não ter o que comer, minha mãe ficou doida. Está arrumando mesa sem ter nada para pôr nela. Ficou doida, me lasquei. O pai é um monstro, quando me pega é só para me agredir, me esmurrar, me espancar e tal, e não ajuda em nada. E agora a mãe endoidou, o que vai ser de mim? Irmãos, falo na presença do Espírito Santo. Não durou assim 10 minutos, tocou a campainha da nossa casa. Isso eu estou falando de coisa de 30 anos atrás, irmãos. A gente não tinha telefone em casa, celular não existia na época. Ninguém da nossa família sabia o que nós estávamos passando, ninguém. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Isso em São Paulo, tamanho de São Paulo, quem conhece, é cada um por si, Deus por todos. Cada um cuidando da própria vida, literalmente. 30 anos atrás, minha mãe desempregada com 2 meninos dentro de casa, passando fome e ninguém sabia. Aí toca a campainha minha tia, irmã dela. Ela falou, estava no mercado fazendo compra para minha casa e senti de comprar uns negocinhos para você. E eu falo diante de Deus, eu não contei, se contei eu esqueci. Mas é incalculável a quantidade de viagens que eu dei, indo no carro dela pegar a sacola para trazer. E o tanto de coisa que ela teve nos alimentou por 3 meses. Mas você quer saber o que aconteceu? Naquele dia, teve almoço na minha casa. E eu lembro que na hora que estava lá, segurar para chorar. Eu lembro que na hora que nós estávamos sentados, irmãos, eu lembro disso como se tivesse acabado de acontecer. Nós estávamos sentados, minha mãe tinha feito o almoço, minha tia não ficou para almoçar, ela foi embora. E a comida na mesa, na hora que nós fomos começar a comer. Eu lembro que eu perguntei para minha mãe, mas a senhora não está eufórica, feliz assim, como eu? Ela falou, não filho, porque eu não tinha dúvida que isso ia acontecer. E ali eu aprendi. Orar dá resultado. Nós não nos arrependemos por crer. Você não vai se arrepender por crer, irmão. Você está aqui hoje me ouvindo, tem situações que você está passando na sua vida, e a única coisa que te resta é crer. E eu quero te falar, você não vai se arrepender por crer. Você não vai ser envergonhado. O Senhor vai responder suas orações. O lugar da vergonha vai ter dupla honra. No lugar da escassez vai ter abundância. No lugar da dificuldade vai ter solução. No lugar do choro vai ter riso. O Senhor vai mudar a sua história. Porque você está aprendendo que é só orar. Oh Deus, vamos avançar. Primeira coisa que eu quero reafirmar com você, já para caminhar para o final, e nós vamos ter ceia hoje. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15.
1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Então a primeira coisa é que quando você pede alguma coisa de acordo com a palavra de Deus, pastor, como que eu sei qual que é a vontade de Deus para eu orar de acordo com ela? É simples, ora de acordo com a palavra. Você acha que está de acordo com a palavra você e sua família não passar dificuldade financeira? Quem acha que está de acordo com a palavra? Então você pode orar por isso. Você acha que está de acordo com a palavra que você precisa ser curado de uma enfermidade? Tá? Então ora por isso. Você acha que está de acordo com a palavra que não é bom que o homem vive só e vai casar? Vocês acham que está de acordo? Então pode orar para casar. E o que mais você acha que está precisando? Creia. A palavra de Deus te garante ampla suficiência em todas as coisas. Então qualquer que seja a sua necessidade, o que esse texto está falando? Esta é a confiança que temos, que se pedir, nós vamos receber. Então a primeira questão é, pede. Também lá em João capítulo 15, versículo 7, outro texto poderoso que mostra. João capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. E aí você vê Jesus chegando nos lugares e as pessoas pedindo as coisas para Ele, e Ele não investigava para que a pessoa queria, por que ela estava pedindo, qual que era a motivação. Ele não investigava nada. Ele perguntava, que queres que eu te faça? E aí a pessoa falava e Ele dava, e Ele atendia. Mas hoje, muitos não pedem, porque não acham que é simples assim. Eles acham que precisa responder primeiro a prova do Enem. Eles têm que primeiro passar no vestibular, eles têm que primeiro passar num critério rigorosíssimo, para definir se você está apto ou não a ter uma resposta de uma oração. E aí você fica se avaliando, e se desqualificando, e por causa disso você nem ora. Então presta atenção, porque uma coisa é você pedir duvidando que vai receber. Aí eu já estou te falando, você não vai receber. Porque tudo aquilo que crendo, pedindo no meu nome, confiante, você vai receber. Se tiver dúvida, você pedindo com dúvida, você não vai receber. Mas isso é ruim, irmãos. Pedir com dúvida é ruim, não vai receber. Mas sabe o outro que é pior do que isso? É o que nem tem coragem de pedir. Porque ele já tem certeza, ele não tem dúvida. Ele tem certeza, eu não vou receber. Deus não vai fazer. Para que eu vou pedir? Não vai eu trabalhar não para eu ver. Esse negócio de ficar em casa orando. Fazer jejum. Tem um outro irmão, Célio, testemunho dele poderoso. Que o testemunho dele é o seguinte, desempregado, muitos anos, casado, acho que 2 ou 3 anos de desemprego, passando dificuldades seríssimas. Aí, na sexta, e ele orando, para Deus abrir uma porta. Na sexta-feira, ele é chamado para uma entrevista de trabalho no Bradesco, para trabalhar no banco. E aí a mulher fala os requisitos para trabalhar. Tem que ter o nome limpo, a buzina já apitou na hora. Ele não falou nada para a mulher, mas ele falou, Jesus poderoso, só eu sei, está um chiqueiro meu nome, está tudo sujo, tudo que eu tinha está sujo. Tem que ter feito faculdade, terminou nem ensino médio. Tem que trabalhar de terno, tem 2 calças e 2 camisetas. E foi, tudo que a mulher colocou de requisito, ele não preenchia para a vaga, tudo. Aí ele participou da entrevista, conversou com a mulher, deu os dados, fez a ficha, e ela falou, segunda-feira eu vou te dar a notícia, se você foi ou não contratado. Aí ele tomou uma decisão radical. O que ele fez? Ele não voltou para casa. Ele saiu dessa entrevista do emprego e foi para o alto do Monte do Mendanha, com a roupa do corpo, até porque não fosse pegar mais roupa, era só mais uma que ele tinha, não mudava muita coisa não. Com a roupa do corpo, ele foi para o alto do Mendanha, e ele ficou lá até segunda de manhã.
Ficou de sexta-feira a segunda de manhã, de jejum, só água. Ele conta que ele levou 1 galão de água. E quando eu falo 1 galão, irmãos, é 1 galão. Mas não é um galãozinho. É aquele de 20 litros de põe filtro. Ele arrumou um trem daquele. Porque ele falou, isso daqui tem que dar para o final de semana. Estou falando sério. E ele virava o galãozão. Chocante, né? E aí ele passou o final de semana na água, jejuando, orando lá. Ele falou, eu dormia lá, num canto, lá nas pedras, na brita. Acordava, voltava a orar. Perdia a noção do que era dia, o que era noite. Quando deu segunda-feira, ele correu para casa, tomou um banho. Ligou para um irmão da igreja, pediu um terno emprestado. O irmão emprestou, junto com aquela gravata típica de zíper. Sabe aquela? A mais barata, R$3. Colocou, se arrumou, ficou de terno e gravata e sentou no sofá dentro de casa esperando o telefone tocar. O que é isso, irmãos? Fé. Sabe o que aconteceu? O telefone tocou. A mulher chamou ele, falou, olha, eu vou te falar um negócio, estou aqui há muitos anos, contratei muita gente. Você vai ser o primeiro e o único, até onde eu sei, que não cumpre os requisitos, mas gostei demais de ser, vou te dar uma oportunidade. E ele foi trabalhar no banco, com nome sujo, sem ter roupa, sem ter formado, sem nada. Ficou alguns anos lá. Nesse período, fez faculdade, terminou o ensino médio, formou em Direito, virou advogado. Última vez que eu encontrei com ele, ele estava num Porsche conversível. Prosperou o homem, ficou riquíssimo. Mas sabe o que ele faz toda sexta-feira? Isso tem 15 anos, não, quase 20 anos que aconteceu isso com ele. Eu o conheci há 15 anos atrás. Minha esposa sabe, porque a gente ia toda sexta-feira no monte, toda sexta. Nós convertemos e ficamos 6 meses toda sexta-feira indo no monte orar. Ela sabe disso. Teve uma vez que na unção do Espírito lá, ela caiu, começou a rolar na brita, eu falei, me lasquei. Vou gastar um dinheiro bruto com plástico aqui, porque ela vai levantar deformada aqui, ralou tudinho. E aí eu fiquei chocado, nem sujar a roupa não tinha sujado. Não ralou nada. Eu fui ajoelhar para orar, marcou tudo o joelho na brita. A mulher rola, é unção demais, gente. Minha leoa. Resumindo, irmãos, até hoje, toda sexta-feira ele vai para o monte orar. Prosperou, tem um carro dos sonhos, a profissão dos sonhos, a vida dos sonhos, mas não esqueceu do poder da oração. Quem aqui já foi no monte orar alguma vez? Pastor, o que tem? Quem nunca foi? Levanta a mão. Então, para quem não foi, eu vou acabar com o mistério, porque talvez você está aí, o que será que tem nesse monte? Eu vou te contar. Quando você chega lá, uma nave alienígena pega a gente lá, nós somos abduzidos, uma luz acende, nós levamos, aí a gente vai para o espaço. Quando você chega lá, tem um anjo de 8 metros de altura e tal. Irmão, não tem nada demais lá. Nada. Nada. Mas sabe uma coisa que tem? Uma atitude sua, só isso. Sabe o que tem no monte? Uma atitude sua. De você falar, eu vou sair da minha casa e eu vou para um lugar para orar. E eu não saio de lá até eu sentir que eu toquei em Deus e fui tocado por Ele. Que Deus ouviu a minha oração, eu vou bater até abrir. Vou contar um negócio para vocês, vai ficar entre nós. Vocês não contam para ninguém. Eu fui para a célula na quarta-feira, primeira vez na minha vida, converti na célula. Na sexta eu já fui para o monte. Aí o abençoado que me ganhou para Jesus, me levou, que era o líder e tal, me levou para o monte. Nós chegamos lá meia-noite, começamos a orar. Quando deu 3 horas da madrugada, ele virou para mim e falou, agora é o seguinte, 3 horas da madrugada é a 9ª vigília da noite, a Bíblia diz. É a hora que o bem e o mal se levantam. Então agora não é hora de você pedir nada para Deus, agora é hora de batalha espiritual e expulsar demônio. Eu falei, moço, quer brincar disso não, moço? Deixa eu voltar para minha casa. Demônio? Ninguém me falou isso, que estava no pacote. Eu pensei que o negócio era só falar com Deus.
Tem que falar com o demônio, lutar, expulsar demônio. E se ele não quiser sair? Não vou mexer com isso não. Falou, ó, não é opcional não. Agora é o seguinte, pega aí quem você ama, sua vida, seus negócios, começa a expulsar os demônios, grita. Você vai falando, de repente você dá um grito, sai! Acordeu. Acordei os que estavam dormindo. Irmão, quantos dias de crente eu tinha? 3 dias de crente. 3 dias de crente. Na verdade, 2, se contar, 48 horas de crente eu tinha. De quarta noite a sexta noite, 48 horas de crente. Eu fechei o olho e comecei a orar. Na hora que eu abri o olho, cadê todo mundo? Eles vazaram, mano. Foram orar, cada um para um canto, me largou no meio de um monte de árvore, só eu lá. Rapaz, eu comecei a orar, mas eu batia. Sai! Expulsando os demônios todos. Não vou falar na vida de quem que eu expulsei os demônios, não. Que eu falava, é demônio, então eu não sabia não, agora estou sabendo, certeza, então que é demônio. E comecei a expulsar. Eu sei que de repente, irmãos, um trem bateu na minha panturrilha aqui, ó. Pá. Aí eu comecei, tá lá, sai agora. Para terminar, eu tô lá nessa oração, de repente, rapaz, o trem bateu de novo. Eu não sei se foi um galho, se foi uma planta. Rapaz, eu sei que eu saí num carreirão. Eu falei, eles estão saindo do chão, vai me pegar. Eu já lembrei do sexta-feira 13, assim, a volta dos mortos-vivos. O chão abrindo, saindo, meu Deus do céu. Corri, parei lá dentro do carro, fiquei lá. Quase uma hora sozinho lá. Falei, não é possível que os demônios dão conta de quebrar o carro aqui. Oh, Jesus poderoso. Glória a Deus. Cresci na fé. Hoje eu não faço isso mais não. Aleluia. Essas vergonhas é só quando você é novo convertido. Segunda coisa é que todo aquele que busca, acha. Os irmãos da ceia já podem preparar que nós vamos distribuir em 2 minutos. Mas o buscar aqui é o seguinte, presta atenção. A Bíblia diz o seguinte, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, dividiu as coisas? Orar e me buscar? Por que dividiu? Orar e buscar não é a mesma coisa? Não. Você nunca talvez parou para pensar nisso. Sabe o que é orar? Orar tem ligação com oratória. Orar é você orar, falar. Então orar é você falar para Deus. Buscar é você ir atrás até encontrar. Então sabe o que é é a mesma coisa assim, gente, sumiu minha chave. Aí eu falei, gente, perdi minha chave. O que eu estou fazendo? Estou orando, estou falando. Perdi minha chave. Eu posso falar 1 milhão de vezes. Agora, se eu sair revirando tudo, o que eu estou fazendo? Buscando. E eu vou buscar até achar. É assim que você tem que fazer, irmão. Você não tem que orar por orar. Não é aquela coisinha religiosa assim de pôr relógio, 15 minutos de oração e o relógio toca, o despertador. Toca para te avisar que já deu os 15 minutos. Opa, cumpri a tabela de hoje. Aqui os 15 minutos de hoje já está orado. Não, é você entrar na presença de Deus e sentir que realmente algo aconteceu. Você falou com Ele, mas também Ele falou com você. Quantos aqui creem que Deus tem poder de curar mudos? Vocês creem? Agora você acha que aquele que pode curar os mudos, Ele é mudo? Ele é, irmãos? Não. Se Ele pode devolver o poder da fala para as pessoas, acredite, Ele pode falar. Mas talvez você não está ouvindo Ele falar com você. Por quê? Porque você não está buscando, você só está orando. E talvez você orou por 5 horas, mas você não calou a boca 1 minuto para ouvir a resposta. E Deus é um gentleman. Ele não atrapalha quem está falando. Ele não intromete em conversa dos outros. Enquanto você está falando, Ele deixa você falar. Aí tem gente que faz isso. Chega diante de Deus e apronta um falatório. Descarrega. Amém. E vai embora. Aí Deus ficou. Amanhã eu tento falar com Ele. E aí Ele não fala, por quê? Porque você não pergunta, Senhor, preciso de uma resposta. Fala comigo. E aí você para e fica lá. Deixa um louvor baixinho tocando. Fica lá, meditando no amor, na bondade.
suspirando. Eu sou amado. Certeza. Todas as minhas orações são ouvidas. E elas não só ouvidas, elas também são respondidas. A resposta está vindo. E você fica lá até ter a resposta. E a última coisa é de bater. Quando você bate, o que a Bíblia diz que acontece? Abre. Abre para mim o último texto que eu vou ler, Isaías 59, 16. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Presta atenção, irmãos, porque o próprio Senhor ficou maravilhado de que não houvesse nenhum intercessor disposto a orar. Não tinha nenhum, Jesus ficou maravilhado. Mas a tradução aqui do maravilhado, na verdade, é chocado. Deus ficou chocado, perplexo. Não tinha um para orar. O povo tudo desbaratado, desesperado, angustiado, e não tinha no meio do povo nenhum orando. Aí você acha que vai vencer guerra desse jeito? Vai vencer batalha desse jeito? Não vai, irmãos. Tem que ter alguém orando. E se todo mundo orar? Aí vence mais rápido. O milagre chega mais rápido. Quanto mais gente orando, a Bíblia diz que tudo aquilo que 2 ou mais, você vai concordar com o irmão, vocês vão ligar na terra, e talvez vai ser ligado no céu? Não, terá sido ligado no céu. Então você tem que orar, e tem que orar também em concordância. Por isso você tem que sair de sua casa e vir aqui, para a gente orar junto em concordância. Por isso você tem que ir na célula, para orar junto em concordância. Por isso que você tem que discipular alguém e ser discipulado por outro, para ter gente com você, para junto um orar com o outro. E aí o que acontece quando você bate? A palavra de Deus está falando, vai abrir. E Deus falou comigo, eu já falei isso para vocês, mas tem gente que nunca me ouviu, vai ouvir pela primeira vez. Quem já ouviu, fica quieto, vai ouvir de novo. Aleluia. Deus uma vez falou comigo, as únicas 2 formas da porta não abrir para alguém que está batendo, pedindo para mim abrir, a única forma dela não abrir são 2. Primeiro, é se ele está indo bater na porta confiado nele mesmo. Eu mereço que a porta abra. Eu dei o dízimo, eu orei, eu jejuei, eu dei carona para os irmãos para ir para o culto. Eu não fiquei mexendo no celular lá durante o culto. Eu ajudo os pobres, eu honro meu pai e minha mãe, eu cumpro toda a lei. É claro que Deus vai me abençoar. Aí você chega na porta, você vai esmurrar até seus dedos ficar em carne viva. E a porta não vai abrir. Por quê? Porque se ela abrir, baseado em algo que você fez, você vai ter aprendido a coisa mais terrível que você poderia ter aprendido. Que não precisa de Jesus, não precisa de graça, favor, não. É só você fazer algo e você vai ser abençoado. Mas você tem que entender que não tem nada a ver com o que você faz. Aí por um outro lado, tem outro que para ele a porta não abre. Para quem que é? É porque nem bateu nela. É porque também está olhando para ele e fala, você acha que Deus vai abrir para mim? Tendo feito o que eu fiz? Eu passei na rua e fingi que não conhecia o irmão, só para não dar carona para ele. Eu estava com o dinheiro no bolso, não dei nada de oferta, porque eu não quero aí. Que se lasque esse negócio tudo aí, não estou nem aí. Aí agora eu estou precisando de um milagre. Você acha que Deus vai fazer? Aí você nem tem coragem de bater na porta. Mas você está certo? Não, você está olhando para a coisa errada, você está olhando para você. Então, enquanto você estiver olhando para você, para aquilo de certo ou de errado que você fez, aí as portas não abrem. Aí sabe o que o Senhor falou comigo? Sabe um jeito que tem para nunca deixar da porta abrir? É você esquecer de quem está batendo e lembrar só de quem está do lado de dentro, com a mão na fechadura, doido para abrir ela para você. Quando você lembra que quem está do lado de dentro é o Senhor, o Deus Altíssimo, que virou o seu Abba, o seu papaizinho, que mandou Jesus para morrer por você, que Ele te ama, que Ele criou tudo por amor a você. Quando você lembra de quem está do lado de dentro da porta, aí não tem como a porta não abrir, porque você não está confiado em você, você está confiado nele. Quantos aqui entenderam hoje que só precisa pedir, buscar e bater? O que você acha que nós vamos fazer agora, irmãos? Nós vamos orar. Fique em pé onde você está. Por um instante, cadê o povo do louvor? Sobe aqui. Presta atenção, o que nós vamos fazer agora?
Eu não sei qual é a situação, qual é a circunstância que você está precisando de um milagre, de uma provisão, de uma resposta de Deus, de uma porta que se abra, de uma solução para um problema, ou de melhorar algo que já está bom. Eu não sei o que é a sua necessidade. Uma coisa eu sei, eu tenho as minhas. Então agora, é cada um por si, Deus por todos. O povo vai tocar aqui, só os instrumentos por enquanto. Enquanto eles estiverem tocando, nós vamos orar. Não é o Rafael vai orar por vocês, é cada um vai orar. O que você vai fazer? Pedir, buscar e bater. E eu creio, todos nós vamos sair daqui com todas as respostas que nós precisamos. Vocês creem nisso? Creem mesmo? De todo o seu coração? Então feche seus olhos agora, comece a orar. Começa a orar, começa a tocar, pode pôr pressão. Mas antes de fazer a ceia, olha aqui para mim todo mundo, rapidinho. Sinto algo no meu espírito aqui, eu não posso terminar o culto sem falar o que eu estou sentindo. Eu vivi 11 anos da minha vida desviado. Cresci na igreja, porque lembra, minha mãe orava, tal, converteu, me levou para a igreja. Com 14 anos eu desviei, saí de lá, mas eu saí porque lá ensinava que tinha pecados que se você cometia, Deus não perdoava. Você perdia a salvação e não tinha mais jeito. Era o que ensinavam lá, baseado na revelação que eles tinham, infelizmente, errada. E eu acreditando nisso, depois de ter cometido um desses pecados, saí de lá aos 14 anos de idade. E vivi até os 25 anos sem fazer nenhuma oração. Na minha cabeça, se eu orasse, porque eu só estava vivo ainda porque Deus tinha esquecido de mim. Se eu orasse, ia acender uma luzinha, uma seta na minha cabeça, assim, um GPS. Ia denunciar minha localização e Deus ia mandar um raio na minha testa na mesma hora. Eu estava achando que eu estava fazendo hora extra no mundo. Eu estava ali só porque Deus tinha esquecido. Mas que o meu lugar no inferno estava garantido. Até o dia que pregaram para mim. E eu descobri que eu podia voltar a orar, que Deus me ouviria e que a graça, o amor dele na minha vida nunca teria fim. E que nada que eu fizesse faria com que ele me amasse menos. E eu sinto no meu espírito, tem pessoas que estão aqui, que me ouviram falando da oração, mas não acham que realmente o Senhor vai ouvi-las. Porque elas nunca tiveram realmente uma experiência com Ele. Nunca teve esse negócio assim de virar crente, de levantar a mão, falar eu aceito. Nunca fizeram uma oração de entrega. Ou fizeram, mas depois disso foram nadar na lama de novo lá e lambrecar no que não devia. E agora você está aqui achando que de uma forma ou outra não adianta você orar e Deus não vai te ouvir. Mas presta atenção. Coloca para mim, por favor, Atos capítulo 2, versículo 21. Atos 2, 21, rapidamente. Isso é palavra de Deus. Não é o Rafael falando. É a palavra do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 21, rapidinho. Olha o que a Bíblia diz. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem condições aí? Todo aquele que for puro, que nunca tiver feito nada de errado, que isso, que aquilo, tem condições? Não, é todo aquele que invocar. Então nós vamos fazer algo agora, todo mundo junto, para não constranger ninguém, de achar que vai passar vergonha. Então todo mundo, mesmo quem já invocou, quem já está salvo, vai ceiar agora. Todo mundo, todos nós vamos fazer uma oração invocando o Senhor, entregando a nossa vida para Ele, amém? Então junto comigo, todo mundo agora fala assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas suas mãos, e eu creio que o Senhor recebe ela hoje. Eu coloco diante do Senhor a minha casa, a minha família, a minha vida, o meu futuro e a eternidade que eu creio que viverei com o Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, muda minha história, me cura, restaura, transforma e me leva a viver os sonhos do Senhor para a minha vida. E que eu nunca duvide que todas as minhas orações são ouvidas e respondidas pelo Senhor, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Agora nós vamos fazer algo além.
antes de cear, você que está aqui não vai participar da ceia ainda, porque você não é batizado, porque esse é um critério para participar da ceia, ou que você fez essa oração pela primeira vez na sua vida, e você se entregando. Eu gostaria de orar por você. Então eu quero pedir que rapidamente só esses viessem aqui para frente, para nós orarmos por você. Os demais irmãos que estão com o pão e o cálice na mão, pode ficar, que você vai participar da ceia. Enquanto nós estivermos orando por eles, você vai participar da ceia. Mas rapidinho, vem para cá. Você já aprendeu o poder da oração. E eu falei aqui que nós vamos orar por você, e é de graça. Então vem para cá que você vai receber oração. E sua vida vai ser poderosamente abençoada e transformada. Algo poderoso vai acontecer e você vai desfrutar de milagres extraordinários. Aleluia. Muita gente. Eu creio que tem mais ainda que está com vergonha, está com bobagem. Para com essa bobagem. Precisa disso não. Só sai do seu lugar. Se você crê que tem poder na oração, vem para cá para você recebê-lo. Nós vamos orar. Alguns discipuladores, por favor, me ajuda aqui. Põe seu pão e seu cálice de canto rapidinho. Os discipuladores e os pastores, começa a orar abençoando esses irmãos agora. Os demais irmãos, segura a ceia com a mão, estende as mãos para cá agora, vamos abençoá-los. Vamos abençoá-los agora. Oh Espírito Santo de Deus, eu creio que cada um deles hoje teve uma experiência de novo nascimento com o Senhor. Cada um deles hoje entregou a vida para o Senhor e realmente o Senhor recebeu, o Senhor aceitou. E eles estão salvos, salvos, salvos. O nome foi escrito no livro da vida. Não serão confundidos. Hoje houve salvação na vida deles, na casa deles, na família deles, e eles vão testemunhar disso em todos os seus dias, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Agora você que recebeu a oração e os discipuladores que oraram por eles, pega o telefone deles só para a gente poder mandar uma mensagem, orar por eles mais, ver o que eles estão precisando, enturmá-los na igreja. Rapidinho, só o nome e o telefone. Os demais irmãos, pega agora o seu cálice, o seu pão. Vamos participar da ceia. Quem veio aqui na frente, rapidinho, só passar o nome e o telefone. Os demais irmãos, ergue o seu cálice agora. Repete após mim, fala, o cálice não, perdão, o pão. Repete após mim, fala, este pão é o corpo do Senhor Jesus, que foi partido na cruz, em meu favor. Eu creio que o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado, em nome de Jesus. Aleluia. Agora erga o seu cálice. Repete após mim e fala assim, este cálice é o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, em meu favor. E eu creio que por esse sangue, sobre mim, não há mais culpa, não há mais condenação, não há mais condenação. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, e através do sangue, eu posso orar, e eu não duvido, eu creio, que todas as minhas orações são ouvidas, mas além de ouvidas, são atendidas, respondidas pelo Senhor, pelo meu Pai, meu Salvador, em nome de Jesus. Amém e amém. Coma do pão, beba do cálice. Ao fazer isso, nós estamos encerrados. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que a sua vida, sua casa, sua família e todos os seus dias sejam tomados da plenitude do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos.